Oi, pessoal. Bom dia para vocês, ou boa tarde, ou boa noite, né? Vou fazer a correção nessa aula da página 58 por completo. Eu passei a página 58 na segunda-feira passada, tá certo? Na aula seguinte, eu resolvi fazer algumas questões da página 58 para que isso ajudasse vocês a concluir essa página. Hoje eu vou corrigir essa página por completo, exceto as questões que eu já resolvi com vocês, tá bom? Então eu vou começar pela questão 50, eu vou resolver todos os itens. Eu sei que eu já resolvi o item A e o item F, se eu não me engano, da página 50. Tá aí o item A de novo, eu vou resolver de novo, mas as outras questões que eu já resolvi, eu não irei resolver nessa aula, tá certo? Que eu já deixei para vocês. Eu vou corrigir só as que ficaram para vocês tentarem em casa. Então, vamos lá para a questão 50. Algumas questões pedem para a gente fazer a resolução mentalmente. Já mostrei para vocês como seria, né? Mas é interessante a gente usar as contas, fazer os cálculos para a gente se acostumar com isso, tá bom? O item A ficaria assim, então. Aliás, eu vou pular o item A, tá certo? Já foi resolvido. Vamos então para o item B. Para responder o item B, eu vou ter que pegar o menos 44 e passar para o outro lado. Então, ele está negativo, quando passar para o outro lado vai ficar positivo. Então, ele vira 5 mais 44. E 5 mais 44 vai dar 49. Logo, x vai ser mais ou menos a raiz de 49. E a raiz de 49 é 7, então x é igual a mais ou menos 7. Ou seja, saem duas respostas daqui. Uma raiz vale 7 e a outra raiz vale menos 7. Ok? Vamos então para o item B. O item B está 2x ao quadrado igual a 200, tá certo? Para conferir. É isso mesmo. Então pronto. Esse 2 é só passar ele para o outro lado, para isolar o x. Então, x ao quadrado é 200 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 100. Daqui a gente só precisa tirar a raiz, ou seja, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100. Como a raiz quadrada de 100 é 10, então x é mais ou menos 10. Então, a gente tem duas raízes aqui. A gente tem que uma raiz vale o 10 positivo e a outra raiz é o 10 negativo. Isso é uma característica das equações que são incompletas em B. As equações que são incompletas em B, elas têm como respostas números de sinais opostos, números iguais com sinais opostos. Aqui do mesmo jeito, ó, eu só preciso passar o 3 para o outro lado, ele está desse lado multiplicando, vai passar dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 é 9. Então, daqui a gente conclui que o x é igual a mais ou menos a raiz de 9. E a raiz de 9 é 3, então x é igual a mais ou menos 3. Então, a gente tem x1 igual a 3 positivo. E x2, 3 negativo. Ok? Vamos prosseguir então. Vamos para a próxima questão. Você vai acompanhando aí no seu livro, tá? É a página 58. Questão de número 51. Bom, lembrando que eu só estou resolvendo sem fórmula porque ela é uma equação incompleta, tá bom? E as equações incompletas, como eu já mostrei nos outros vídeos anteriores, vocês podem sim resolver sem fórmula. Então vamos lá. 3x ao quadrado é igual a, passando 48 para o outro lado, menos 48. Poxa, então daqui a gente vai ter que x ao quadrado é menos 48 dividido por 3.
x ao quadrado é igual a menos 16. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Bom, não existe no conjunto dos números reais a raiz quadrada de número negativo. Veja bem, eu não estou dizendo para você que não existe a raiz de número negativo. Eu estou dizendo que no conjunto dos reais a gente não tem raiz quadrada de número negativo. Logo, essa equação no conjunto dos reais, ela não tem solução. Não tem solução. Ok? Vamos então agora para o item C. O item C, eu vou passar o 64 para o outro lado. Ele está positivo, quando passar vai ficar negativo. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos 2x ao quadrado é igual a menos 64. Vou multiplicar por menos 1 para trocar os sinais. Então, eu vou ter que 2x ao quadrado é igual a 64 positivo. X ao quadrado é igual a 64 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 32. 64 dividido por 2 é 32. Então, daqui a gente vai concluir que x é igual a mais ou menos a raiz de 32. 32 não tem raiz, mas você pode simplificar. A gente já falou sobre simplificação de radicais no início do ano. X é igual a mais ou menos o simplificado é 4 raiz de 2, o 32, tá certo? Então, eu vou ter uma raiz que vai ser o 4 raiz de 2 positivo. E a outra raiz, o 4 raiz de 2 negativo. Para a gente simplificar, a gente faz a fatoração, tá certo? Ou pensa no 32 como um produto de dois números. Por exemplo, 32 é 16 vezes 2. 16 tem raiz quadrada, é 4. Então, o 4 sai do radical. Aí fica assim, 4 raiz de 2. Isso está nas outras aulas que a gente já estudou, pessoal. Sobre simplificação de radicais. Foi no início do ano, quando a gente estudou o conjunto dos números reais e as operações no conjunto dos reais. Falei que vocês iam precisar disso lá na frente, estão precisando agora. Do mesmo jeito, aqui para equações do segundo grau. A gente vai passar várias aulas resolvendo equações do segundo grau, até que vocês fiquem firmes no conteúdo, porque esse assunto vocês vão usar a partir de agora até no terceiro ano do ensino médio. Vocês não podem mais esquecer como se resolve uma equação do segundo grau. Tá bom? Vamos aqui para o item D, da questão 51. Passando 36 para o outro lado, teremos que x ao quadrado é igual a 36 positivo. X é igual a mais ou menos a raiz de 36. A raiz de 36 é 6, então x é igual a mais ou menos 6. Então, x1 é o 6 positivo e o x2, 6 negativo. Ok? Vamos agora para o item E. No item E, está bem simples também, eu vou passar o 32 para o outro lado, ele está negativo, quando ele passar para o outro lado ele vai ficar positivo. Então, 2x ao quadrado é igual a 32. O 2 que está multiplicando o x vai passar dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. Então, a gente vai ter aqui que x ao quadrado é igual a 16. Logo, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Sempre que você tem um x ao quadrado, você passa o expoente para o outro lado na forma de raiz. Você passa o expoente para o outro lado na forma de raiz. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, a gente tem uma raiz, que é o 4 positivo, e a outra raiz, o 4 negativo. Ok? Vamos, então, para a próxima questão.
Ou é o próximo item? Deixa eu verificar aqui. Próxima questão. Bom, a próxima questão diz assim. Tem um problema lá, né? E aí ele pede para você calcular o triplo do quadrado desse número. Menos 27 é igual a... A questão diz assim. Pensei em um número real positivo. O triplo do quadrado desse número, menos 27, é igual a zero. Em qual número pensei? Então, vamos pegar só o problema lá do rapazinho que está propondo. O triplo do quadrado desse número, então vai ser 3x ao quadrado, ó, é o triplo do quadrado do número, certo? Menos 27, isso é igual a zero. Pronto, montamos a equação. Agora a gente vai só resolver. Então, resolvendo vai ficar 3x ao quadrado é igual ao 27, está negativo. Quando passar para o outro lado, vai ficar positivo. E 27 dividido por 3 é 9. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, x é mais ou menos 3. O número pensado pode ser o 3 ou o menos 3. Porém, no enunciado, o menino disse que pensou em um número real positivo. Como ele pensou em um número real positivo, então, como resposta, a gente vai pegar só o menos 3. Os dois números aqui, eles são soluções para a equação, tá bom? Mas para o problema do rapaz aí da questão, ele só quer se for o resultado positivo, tá bom? A questão 54 diz assim. A metade do quadrado de um número real mais 2 é igual a 20. Aqui faltou um pouquinho do enunciado. A metade do quadrado de x mais 2 é igual a 20. Qual é esse número? Ou seja, a gente vai pegar o quadrado e vai dividir por 2, ou seja, porque é a metade do quadrado de um número mais 2, isso é igual a 20. Bom, eu vou começar pegando esse 2 e passando para o outro lado. Ele está positivo, ele vai ficar negativo. 20 menos 2 é 18. Daí, eu vou pegar esse 2 que está dividindo e vou passar para o outro lado multiplicando. Ou melhor, vou fazer um meio pelos extremos. Então, eu vou ter o seguinte. X ao quadrado é igual a 36. X é igual a mais ou menos a raiz de 36. X é igual a mais ou menos 6. Ou seja, uma resposta é 6 e a outra menos 6. Serve uma ou outra como solução da equação, tá ok? Vamos para a questão de número 55. A questão de número 55 dá essa figura e o enunciado diz assim, ó. Sabendo que a medida da área dessa região plana é de 80 centímetros quadrados, qual a medida do comprimento de cada lado dessas regiões quadradas que compõem a figura? Ou seja, a área total de tudo isso aqui, juntando todos esses quadrados, é igual a 80. A área total é igual a 80, tá certo? Os 5 quadrados, eles são iguais, tá bom? Então, se eles têm lados medindo x, então a área de cada um vai ser x ao quadrado. X ao quadrado vai ser a área de cada um desses quadrados aqui. E veja, todos eles juntos dá uma área de 80. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar todas as áreas desses quadrados aí e vamos botar igual a 80, porque é a informação que a questão dá pra gente. Diz que a área total da figura é 80. Então, como eu tenho 5 quadrados aqui, 5x ao quadrado é igual a 80.
x ao quadrado é 80 dividido por 5. X ao quadrado é igual a 16. X é igual a raiz quadrada de 16. X é igual a 4. Você pode dizer assim, professor, o senhor está esquecendo de uma coisa. Todas as vezes que o senhor vai resolver uma equação do segundo grau, que tem que tirar a raiz quadrada, o senhor coloca o mais ou menos aqui na frente da raiz. Pois é, eu sei, mas aqui eu não precisei colocar, porque eu estou numa questão de geometria, porque eu estou falando do lado do quadrado, e não existe quadrado, não existe, na verdade, nenhuma figura que tenha o seu lado negativo. Logo, eu nem precisei colocar mais ou menos, porque para essa questão só serve se for a resposta positiva, tá bem? Então, vamos lá para a próxima questão e última dessa página. Vamos ver o que a próxima questão diz. A próxima questão, eu acredito que eu já fiz com vocês, foi por isso que eu não coloquei aqui, tá certo? Então, para a gente dar continuidade, eu vou agora resolver alguns exercícios da página 59, do mesmo jeito que eu fiz da outra vez. Eu vou resolver os exercícios de números ímpares e vou deixar os exercícios de números pares para vocês, tá certo? Pois vamos lá então para o próximo vídeo. Vai estar no segundo vídeo as resoluções da página 59, tá certo? Eu vou resolver algumas questões da página 59 e vou passar a página 59 para vocês resolverem em casa, tá certo, pessoal? Pois vamos para o próximo vídeo agora.